Vamos às perguntas. Leila, tem perguntas chegando. Me conta aí o que o povo quer saber. A pessoa não quer se identificar, mas ela pergunta o seguinte: como fazer para lidar com alguém que compra compulsivamente e atrai dívidas para casa, né, para a situação familiar? Ok. Primeiro é importante entender que quem compra compulsivamente, às vezes não percebe que é compulsivo. Primeiro porque a pessoa não enxerga isso? Não, ela não enxerga. E muitas vezes ela tem um comportamento que é meio típico, que é mentir. Você comprou... Nossa, eu vi que você comprou vários sapatos, a pessoa esconde. Não, eu comprei só 2, na verdade ela comprou 10. Né? Mas você já tinha comprado uma bolsa semana passada... não, mas eu precisei, estava na promoção. Então, ela não assume que aquilo é um exagero. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é porque, às vezes, a pessoa tem uma estrutura, às vezes, até emocional muito frágil. A gente já fala que quem compra compulsivamente tem algo que é chamado de transtorno do impulso. O mesmo impulso, por exemplo, que leva a pessoa a jogar, a beber, a comer em excesso, enfim, e outros excessos comportamentais também é o transtorno do impulso por compras. Então, o primeiro ponto é fazer com que essa pessoa perceba, né, que ela está comprando em excesso. E isso precisa de ajuda profissional? Precisa quando a pessoa já entra no endividamento que é praticamente impossível de sair. Então, ela já acumulou dívidas tamanhas, porque, por exemplo, às vezes chega até na agiotagem. Ou seja, ela vai pegar o dinheiro por meios perigosos até, né? Às vezes, a pessoa vai sentindo em casa que começa a sumir coisas. Tinha aquele objeto de valor, aquela joia da família, aquele relógio, porque a pessoa começa, às vezes, a penhorar bens. Né? Claro que, às vezes, a penhora, do ponto de vista econômico, é até muito bom, porque você consegue um juro menor. Mas o problema é quando a pessoa transforma isso numa bola de neve. Então, eu diria que perceber a necessidade de ajuda é interessante, essa família pode começar a apontar mesmo, olha, a gente nota, porque o perceber que a pessoa é compulsiva é algo que demora algum tempo. É uma coisa até de anos, que leva de 5, 10 anos para a pessoa perceber que ela tem esse comportamento excessivo e exagerado. Né? Muitas vezes o tratamento é feito por terapia, às vezes terapia em grupos de dependente. Então, se a pessoa está numa grande capital, os hospitais públicos que têm institutos de psicologia e psiquiatria têm até grupos de apoio. Assim como tem os alcoólicos anônimos, existem os dependentes, os devedores anônimos. Existem grupos de pessoas, parece até absurdo, né, que reúnem características semelhantes de dependência por compras, que trabalham, então, a questão de ajuda, de autoajuda, enfim, e de entendimento. Em casos extremos, né, quando isso já se torna um caso bem psiquiátrico, a questão do medicamento também entra no tratamento. Então, esse é o panorama geral. Mas cabe perceber e fazer a pessoa a entender qual é o tamanho desse endividamento. É perceber, assim, até aquela coisa do lance do fundo do poço, né? Quando ela vai colocar no papel, uma vez eu conversava com uma pessoa na clínica, eu falava assim, você já colocou no papel quanto você tem de dívida? Que ela fala, não, porque eu ganho dinheiro fazendo isso, aquilo. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no papel? E aí eu mandei uma planilha, que às vezes eu mando para a pessoa quando ela está meio desorganizada financeiramente, e ela colocou. Na sessão seguinte, ela descobriu que eu tenho um rombo. Eu devo mais do que eu ganho, porque ela tinha, como ela vendia produtos, ela achava, né, que ela estava bem, e na verdade ela não estava. Né? E ela colocando isso no papel, ela percebeu que ela tinha uma bela dívida em longo prazo. Então, às vezes, isso é um primeiro passo que é simples e faz a pessoa perceber o tamanho da situação que ela tem em frente. Os familiares, qual a postura deles, né, nesse momento? Nesse momento. Eu diria assim, não adianta sair quebrando cartão, cortando cheque, não é esse o caminho. Acho que o caminho é de conscientização. Né? Muitas vezes, o problema não está no comprar. Né? A dificuldade ela é um pouco maior. A família ela pode estar bastante carente, pode estar desunida, desestruturada, e a compra é só uma fuga para tapar um buraco afetivo que é muito maior. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Será que eu estou comprando simplesmente por comprar, porque é uma necessidade, porque é um apelo
dos programas que vendem produtos, né, que a gente brincava no intervalo. Não, porque quando a gente assiste alguns... Não, aí é interessante, quero que você entre nisso também. Okay. Porque, veja bem, às vezes eu passo naqueles canais de venda e tem horas que nem é só o canal de venda, né? Tem os outros canais que tem certos horários que vendem tudo e mais alguma coisa. Tem tanta coisa interessante, mas que na prática não funciona bem, daquele às vezes não funciona. Mas a gente se encanta, dá uma vontade de ter tudo aquilo, né? Mas a necessidade é uma coisa que a mídia coloca. Por que você precisa do sapato vermelho, de salto roxo, com bolinha não sei de cor? Qual é a sua necessidade? Aquela frigideira que não gruda. A frigideira que não gruda, os 500 mil acessórios para a cozinha. Aquele negócio de vapor, né, que limpa, que tira, que faz vira no avesso. Você já se perguntou quantos produtos que você comprou por esses canais que você usa de fato? Então, claro que existe psicologia por trás disso e marketing por trás disso. Existe psicologia do consumidor, né? Que trabalha as formas como o consumidor vai ver um produto e vai comprar algo, seja um alimento com as cores, com o cheirinho, enfim, né? Com a garrafa geladinha ou até um brinquedo, né? E você impõe essa questão e as pessoas mais vulneráveis vão e compram. Acho que sem economia, é a diferença que tem entre consumismo e consumo. Inclusive, se você quiser saber se você é consumista, de carteirinha, como é que tu faz o seguinte. Eu sou mão de vaca, não sou desse problema. Você vai na loja, vai numa loja, olha aquele sapato bem bonito, aí tu pensa assim, preciso? Não. Se você comprar, você é consumista. Se você não comprar, você é a pessoa que só consome. O meu marido me leva para passear no shopping. Eu não compro nada. Ele fala assim, eu posso... Ele fala assim para mim, gasto quanto você quiser. Eu não gasto nada. Difícil, olha só. É difícil isso. Eu entro e saio ilesa no shopping. Se comprar um sorvetinho. Mas já gastou, percebe? Quer dizer, de qualquer maneira, um sorvetinho. É por causa da criança que está do meu lado. Exatamente. É isso que uma amiga minha falou assim, Laureana, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, não consigo ir no shopping sem não gastar nada. Não vá ao shopping, né? Agora, tu viu o seu cara? Você pode, mas já comprou um sorvetinho ou um lanchezinho, quer dizer, sempre você vai gastar alguma coisa, né? O que a gente tem verificado também é que a novela hoje, ela também é utilizada como meio de veicular uma publicidade, induzindo, como foi dito, para que as pessoas comprem-se, estabelecendo o padrão de consumo. Isso, na verdade, fere o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor deve reconhecer a mensagem publicitária como tal. Né? E à medida em que ela é subliminar, em que ela está engajada de maneira que as pessoas não percebam e que, de repente, elas são levadas a entender que aquilo se faz necessário. De repente, nós tínhamos aí um pingente com a chuteirinha, o pingente com a faca, ou seja, tudo aquilo foi colocado pela novela. E, de repente, as joalherias todas estavam aí com esse tipo de coisa. Tudo que tem uma novela antigamente não tinha rótulo, né? Hoje em dia tudo tem rótulo. Tudo era virado o rótulo fica voltado. Agora não, é o contrário. O rótulo fica voltado para as câmeras. Consequentemente, isso tudo, na verdade, tem, como ela disse, aí o trabalho psicológico para induzir o consumidor e levar ele a consumir aqueles produtos. Portanto, é uma coisa que precisa ser verificada. Eu até estava aqui no intervalo conversando e disse, em países do primeiro mundo, principalmente na Escandinávia, a publicidade para a criança, ela é veiculada num horário em que a criança não está na frente da televisão. Exatamente para que os pais possam perceber se aquele produto é interessante, está em casa ou não, porque quem decide pelo caminho de educação tem que ser os pais e não a criança. Hoje, a gente tem aí nas pesquisas dizendo que crianças decidem 80% do que vai ser comprado no lar. Olha isso. Não, outro dia eu estava no supermercado, vi uma mãe com uma criança. A criança, eu quero esse, eu quero esse, eu quero... E a mãe foi colocando no carro. Eu falei, filho meu, não faz esse negócio, não. Falei, por isso que não pode levar a criança nem no supermercado, porque já tem toda uma estratégia para a criança, e nem na hora de fazer compra. É lógico que ela vai querer sempre o mais caro, né? Sempre aquele que não pode, né? Então tem que evitar levar a criança na hora de fazer compra. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante para o Dr. Werneck. Garantia estendida. Agora é moda, né? Você chega lá, compra um brinquedo, compra, seja lá o que for. Se você pagar mais R$5, R$10, a loja te dá uma garantia estendida de 1 ano, de 2 anos, mais R$15 você leva. O que é isso? Vale, não vale a pena? O que é engraçado é que as pessoas não sabem nem o que é garantia, que já está constituída na compra de um produto. Todo produto, ao ser comprado,
se for um produto durável, tem uma garantia dada pelo Código de Defesa do Consumidor de 90 dias. Então, qualquer mercadoria tem 90 dias. De 90 dias. Se for um produto não durável, e não durável é aquele produto de consumo imediato. Um queijo é um produto não durável. Consequentemente, esse produto tem até uma garantia dentro do prazo de validade dele ou até de 30 dias. E o que ocorre? Ocorre que, normalmente, o fabricante de um produto dá uma segunda garantia, que é aquilo que o Código define como garantia contratual e que nós chamamos de termo de garantia. Né? Que é por 6 meses, um ano... Até a Copa. Até a Copa. Próxima Copa. Ou seja, na verdade, tem tudo isso engajado, né? E o que define o Código de Defesa do Consumidor? Que a garantia legal, aquela de 90 dias para os produtos, e a garantia contratual, elas se somam. Portanto, se você tem um ano de garantia dada pelo fabricante e 90 dias dada pela lei, o produto tem, na verdade, 15 meses de garantia. Mas não As pessoas assim, não sabem porque disso. Veja bem, uma vez a minha máquina lavar estragou uma semana depois que completou um ano de uso. A gente foi recorrer à garantia e disseram, não, você já passou de um ano. De uma semana, ela esperou para estragar uma semana depois. A garantia só podia ter sido começado, o início de contagem do prazo dele depois dos 90 dias, porque essa é uma garantia que envolve a todos que estão envolvidos. Então, os produtos, bens duráveis, eles já saem de qualquer loja, com 90 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. E quem garante? Né? Nos primeiros 90 dias, todos os que estiverem envolvidos no fornecimento desse produto. Então, o lojista está garantindo também. E por quê? Porque muitas vezes naquela localidade não existe assistência técnica daquele determinado fabricante. Então, é o lojista que tem que acolher o produto e fazer aquele produto chegar até a assistência técnica para que o consumidor tenha ali a possibilidade de estar exercendo o direito de garantia. Então, a garantia que o produto tem, que a empresa dá, deveria começar a contar, depois não da data da compra, mas 90 dias após a data da compra. Exatamente. Como é que nós vamos reverter isso? E aí o que acontece? Nessa garantia só tem responsabilidade o fabricante. Porque ele que está dando por liberalidade, ele não é obrigado. A primeira, ninguém pode se negar a dar. A lei deu. A segunda é o fabricante. Então, naquele exemplo de 90 dias da garantia legal e de mais de um ano da garantia contratual, que já tem 15 meses de garantia, aí sim, no caso de ter comprado uma garantia estendida, é que começa a valer essa garantia. Ou seja, a garantia estendida é uma garantia que vale de acordo com aquelas regras que estão no contrato após a garantia contratual. Consequentemente, você vai ter que ler o contrato e verificar como é que você vai exercer essa garantia. Ou seja, essa garantia estendida, muitas vezes tem um limite. Né? Tem produtos até um determinado valor em que ele pode ser ressarcido do valor ao invés de estar encaminhando o produto. Existem outras possibilidades que ele é ressarcido só de um percentual do valor de compra daquele produto. Mas as pessoas precisam, então, conhecer, porque muitas vezes esse produto já vai ter uma vida útil, já de algum tempo, e claro, ele vai ter aí uma garantia que ele está pagando e que ele vai ter umas regras para cumprir, para que ele possa estar exercendo aquilo que é denominado de garantia estendida. Ou seja, é um seguro, né? Não que ele seja uma garantia, porque à medida em que você tem essa garantia estendida, ele vai ser encaminhado para assistência técnica indicada daquele agente que vendeu a garantia, e nem sempre essa assistência técnica é a do fabricante. Consequentemente, nós temos aí um problema. É claro que existe hoje algumas empresas, né, algumas seguradoras que estão vendendo a garantia estendida, mas se preocupando em que ela seja exercida pelo fabricante, porque quando não é exercida pelo fabricante e é por uma assistência técnica outra, o fabricante perde contrato com o produto e, consequentemente, ele não pode trabalhar na melhora do produto de maneira a prolongar a vida útil desse produto ou melhorar os aspectos tecnológicos desse produto. Certo. Vamos com a Leila para as perguntas quentinhas que chegam. Vamos. Professor Laureano, teve uma tuiteira que a Melissa, ela fez o seguinte comentário. Levo prejuízo quase todo dia. Já me acostumei. O comércio sobrevive de furto de centavos de milhões de pessoas. Ela deve estar se referindo ao caso das lojas de R$ 1,99, R$ 2,99. E as grandes lojas, que foi R$ 39,99? 49. Por que não põe 40 de uma vez? Você vai pagar 40, não é? Eu acho que economicamente, financeiramente, é complicado, porque você fala, é 1 centavo. E isso eu pego bastante, né? Não é só nesses centavos, não.
São as coisas pequenininhas que você não dá importância e vai juntando, no final o bolo é grande. Por exemplo, né, eu brigo bastante com a minha filha para tomar banho e ficar debaixo do chuveiro, né? 30 minutos debaixo do chuveiro, eu não admito, né? É uma fortuna. Não, mas é pouquinho. Aí ela vira e fala assim, não, mas isso aí não é nada. Não é nada, né? Vai juntando, depois no final, como é que fica? Alimentação, quanta alimentação que a gente usa dentro de casa e você joga fora, estraga. Mas isso não é nada. Certo? Então, vem de acordo com isso aí. Quer dizer, eu acho que ela, já que ela tem direito, né, que é 1 centavo, eu acho que tem que pegar. Porque isso no final, né, é porque nós, brasileiros, nós temos uma mania seguinte, nós fazemos as contas sempre muito imediato, por dias, mês. Agora, faz isso no ano. Começa a juntar no ano, você vai ver. Então, é complicado. Então, acho que ela tem que... Isso aí é significativo. Ela tem que realmente pegar esse truco. E não embala, né? E não embala. A gente estava se cutucando aqui, né? Falando no meio do caminho, né? De que existe o efeito emocional da história do 1,99, porque quando você pagou 1 e pouco, né? Nunca é 2. Na verdade, você pagou 2. Paguei R$39,99, paguei 40. Mas a pessoa fala 30 mas na tua poucos, cabeça 39, é 30, não é o 40. Não é 30, não é 30 para 40 dá uma diferença. Você bota na cabeça 30. Isso tem uma estratégia, né? É 36,90. É 37, porque não é só o 99 que a gente brinca, mas é o 90. Você deixa de 10 em 10. E isso também, até na forma de educar as crianças, no sentido de poupar, né? Porque se você falou 10 centavos, se você for comprar 10 coisas onde você economize 10 centavos, já é R$1. Se você tiver o seu porquinho lá, né? No final do mês, no final do ano. Do ano, né? O nosso dinheiro vale muito, né? Então, às vezes, a gente não coloca peso também enquanto trabalho a gente tem para ganhar R$10. Se a gente fizesse essa conta e conseguisse passar isso para os filhos com maior consciência de consumo, que eu acho que esse é o lance, porque até a gente vai sendo empurrado no consumismo pelos modelos estrangeiros, pelo modelo americano. Celular, por exemplo. Quantos celulares você tem na sua casa guardados, de sucata? Você não usa, né? A gente sempre vai pegando um celular novo, com uma outra tecnologia, com alguma coisa. E outro dia eu estava mostrando o destino de lixo tecnológico. Isso também é parte dessa consciência que entra nos aspectos aí de economia também. Quando falavam, alguns anos atrás, que no Japão haviam grandes lixões tecnológicos e que os brasileiros iam para lá e montavam suas casas, iam lá nesses locais e pegavam televisão, não sei o quê, eu achava aquilo um absurdo. Como é que pode uma coisa? E hoje eu vejo acontecendo aqui no Brasil a mesma coisa. Uma televisão enorme, de 29 polegadas, aquela de tubo imensa, a pessoa vai lá e troca por uma fininha. O que vai fazer com aquela? Não tem onde pôr, fica lá entulhada em casa, vai mandar para outro lugar, aí vende, ninguém quer comprar, não vale R$30 e fica aquilo e vai parar onde? Vai parar para uma doação, para alguma coisa, porque aquele trombolho daquele tamanho, né? E hoje chegou no Brasil essa realidade, sim, né? Sim. De troca, de tudo. Bom, tem uma pergunta aqui para o Dr. Werneck. A Elizabeth Aparecida Gomes Medeiros, ela diz assim, uma amiga comprou um carro usado, não faz nem 4 para 5 meses e o carro já deu problema. Ela quer saber se é direito dela, né, a pessoa que passou o carro, pagar pelos problemas do carro. Por exemplo, quem vendeu o carro, pagar por esses problemas recentes do carro. Se for uma relação entre duas pessoas, não entra com a defesa do consumidor, a não ser que essa segunda pessoa que vendeu o carro desenvolva essa atividade de vender carros. Ou seja, aí sim ela é um fornecedor. Mas se for eu vendendo para... Não entra o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade é civil aí. Veja bem, se fosse no Código de Defesa do Consumidor, um carro usado comprado numa loja, a garantia é de 90 dias. Né? Porque por ser usado, a loja não vai dar nenhuma garantia a mais do que aquela garantia legal dos 90 dias. Né? O que as pessoas precisam saber é que o carro usado é um carro usado. Mas tem componentes que estão sendo garantidos. Por quê? Porque o fabricante define qual é a data em que aquelas peças devem ser trocadas. O conjunto de embreagem deve ser trocado com 40 mil quilômetros. Portanto, se o carro tem menos de 40 mil quilômetros, a garantia está ali naquele componente. Por quê? Porque ainda não venceu a vida útil dele. Consequentemente, terá uma garantia de 90 dias, salvo se, antes disso, a vida útil do produto venceu. O que acontece? Muitas vezes
tem problema e a loja não relata o problema. Ao momento que ela não relata o problema, ela está garantindo o problema. E é isso que as pessoas não percebem, né? Agora, muitas vezes quando compra, declarado no recibo, o produto foi vendido no estado em que se encontra, acabou de não estar tendo garantia alguma, porque ele pode alegar mais tarde de que esse produto tinha problema e ele sabia que estava naquele estado. Portanto, as pessoas precisam tomar um certo cuidado de verificar. É um carro usado? Quais são os componentes que já têm a vida útil vencida, qual é a garantia, no caso de 90 dias, ou seja, o que pode acontecer nesse prazo, e verificar se não está aí assinando a compra de um produto no estado. A Lígia comprou um vestido para sua formatura, numa loja, numa cidade vizinha da dela. Quando ela chegou na casa dela, com mais calma, tranquilidade, ela experimentou o vestido e disse, não gostei. Procurou a loja e a loja não quis devolver o dinheiro dela, mas disse que trocaria o vestido para ela. Só que ela veio embora e trouxe o vestido. Que prazo que a lei dá para ela de ainda ir lá efetuar essa troca do vestido? A loja diz que troca, mas troca o vestido, não devolve o dinheiro. Aí ela diz, tem o direito de troca? A loja é confecção própria. Posso exigir que faça um vestido do meu gosto? Não, porque aí é uma vontade e não necessidade. Essa é a primeira coisa. E é exatamente o caso do sapato. Vontade e necessidade. Explica isso. Porque o código tem por finalidade atender às necessidades das pessoas, né? Essa é uma questão de vontade, ou seja, o produto não tem vício de qualidade, ela teve contato com o produto, ela foi até o estabelecimento, ela não comprou à distância, lá na casa dela, pelo correio, pela internet, pelo telefone. Ou seja, ela podia ter experimentado, podia ter pensado melhor. Então, não tem nenhuma obrigação a loja de trocar. Agora, ela pode estabelecer, sim, já que ela está fazendo a troca por liberalidade, em que prazo isso pode acontecer, né? Porque muitas vezes, como nós estamos falando aí de impulso, e os impulsos são exatamente em cima de produtos que são lançados em função da moda, às vezes esses produtos ficam muito tempo para ser trocado, ele saiu de moda e a loja não vai conseguir revendê-lo. Consequentemente, ela pode sim estabelecer um prazo para que essa troca ocorra. Por isso é importante saber, já que há a liberalidade da loja em trocar, em que prazo ela vai fazer isso. Tem mais uma pergunta que tem a ver com o que o senhor acabou de falar agora. É do Luiz de Matos, de Porto Alegre. Ele comprou um circulador de ar na voltagem de 110 no site da empresa. Então, ele entrou no site, na internet, escolheu o circulador de ar, voltagem 110. E lhe foi entregue um aparelho na voltagem de 220. Telefonou para o saque da empresa solicitando a troca e recebeu a informação de que não possuíam mais em estoque o aparelho 110 e que ele deveria levar o aparelho até uma agência dos Correios e remeter o aparelho para a empresa. Ele diz, quais são os meus direitos para resolver essa questão? Eu quero receber o aparelho que eu comprei na voltagem de 110. O código define que tem que existir o cumprimento da oferta, né? Ao momento em que foi vendido, alguém do outro lado tinha que se preocupar em verificar se existia a disponibilidade no estoque. Vendeu sem observar esse detalhe. Consequentemente, está obrigado a cumprir a sua oferta. O consumidor pode exigir o cumprimento forçado dessa obrigação. Ou seja, esse fornecedor que busque, junto a um outro fornecedor, este produto para entregar ao consumidor. E como é que ele consegue fazer isso acontecer? Buscando um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo procurando aí o juizado especial civil, porque no mínimo ele tem direito aí o dinheiro de volta. E ele devolve agora ou não o aparelho 220? Ele deve devolver o aparelho imediatamente? E solicitar e relatar que ele quer efetivamente o aparelho. Mas correto. Ele devolve. E se a empresa não manda outro? Se a empresa não manda outro, ele continua tendo o direito de pleitear aí o aparelho pela via da judiciário e, consequentemente, pode até mais tarde ter o direito a uma indenização por dano moral. Ótimo. Agora, se ele devolver, ele mostra que ele não deu o aceite daquele aparelho. Exatamente. Se ele retém, pode dizer... Se ele retém, se ele não manifesta efetivamente que houve esse problema e que ele está aguardando a solução do problema, e aí ele vai receber... Então, ele tem que criar formas efetivas. Que ele tenha documental. No caso dele, não seria o caso dos 7 dias, né? Porque o que ele comprou
Veio errado. Não foi exatamente aquilo que, na verdade, lhe foi ofertado. Não é uma situação de vício de qualidade daquilo que ele comprou. Ele comprou uma coisa e recebeu outra. Consequentemente, o problema está exatamente neste fornecimento que foi em desconforme com aquilo que foi ofertado. E ele aí pode exercer esse direito, como eu disse, se não receber o produto, ele pode, inclusive, pleitear a devolução do dinheiro e até mesmo aí uma indenização por dano moral, porque gerou uma expectativa de direito.